podem parecer contraditórias, mas elas podem decorrer em simultânea de forma integrada e complementar. Compatriotas, sobre a primeira linha de ação, a manutenção das medidas de prevenção e controle da Covid-19, temos todas as indicações que no nosso país persistem os riscos de propagação exponencial da Covid-19. Este cenário sugere que seria irresponsável da nossa parte um abrandamento sem regras das medidas de prevenção e controle da Covid-19. A manutenção destas medidas, no entanto, um alto preço individual e social. A persistência de restrições exige responsabilidade, exige sacrifício. Esse sacrifício inclui a aceitação da renúncia temporária de direitos essenciais ao exercício pleno da nossa cidadania democrática. Foi por estas razões da defesa da vida e da saúde que fomos obrigados a adotar medidas de caráter extraordinário, não disse medidas extremas, respeitando a Constituição, a nossa lei-mãe. Nestes termos, havendo necessidade de se tomarem inadiáveis providências adicionais no quadro das recomendações da Organização Mundial da Saúde, orientados pelo interesse supremo de salvaguardar a saúde pública, devidamente aconselhados pela Comissão Técnico-Científica e ouvidos o Conselho do Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, ao abrigo do disposto na Constituição da República, decidi decretar o estado de emergência em todo o território nacional por 30 dias, com início às 0 horas do dia 8 de agosto e término às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de setembro. Esta decisão, caros compatriotas, não foi fácil, nem é fácil de ser anunciada, não foi ligeira. Depois de muita ponderação, de muita auscultação, consideramos que esta opção é aquela que melhor serve os interesses do nosso povo. Só assim iremos assegurar o necessário equilíbrio entre as medidas restritivas e o relançamento gradual da atividade econômica. É assim que ontem, dia 4 de agosto, o Conselho de Ministros aprovou a proposta da revisão da Lei de Calamidades, que já integra situações de calamidades públicas, incluindo pandemias. A decisão de decretar hoje um novo estado de emergência visa não criar um vazio legal de suporte às medidas de prevenção e controle da Covid-19. Neste contexto, ainda hoje, enviei para a apreciação da Assembleia da República 2 diferentes documentos. O primeiro, a proposta de ratificação do decreto presidencial que declara o novo estado de emergência. O segundo documento é a proposta da Lei de Gestão e Redução de Risco de Desastres por força de revisão profunda da Lei das Calamidades. Minhas senhoras, meus senhores, falamos até agora de uma primeira linha de ação que consistia na manutenção de restrições para prevenir e controlar a Covid-19 em Moçambique. Iremos falar agora de uma segunda linha que responde à necessidade de garantia que a vida social e econômica tenha o seu curso normal. O fato de adotarmos mais uma vez o estado de calamidade quer que deseja a retomada de atividades não continue a ser realizada. O que nós queremos é prescindir do estado de emergência o mais rápido
e o mais definitivamente possível. É por isso que a retomada de atividades vai acontecer de forma gradual e cautelosa. É por isso que o alívio das restrições será conduzido de forma faseada e com critérios dirigidos para cada setor. Assim sendo, definimos 3 fases para o alívio das medidas restritivas. Fase 1, em que estão incluídas atividades de baixo risco. Esta primeira fase terá início a 18 de agosto. Primeira fase, 18 de agosto. Fase 2, em que se incluem as atividades de médio risco. Esta segunda fase terá início a 1 de setembro. Fase 3, em que se inscrevem atividades consideradas de alto risco. Esta terceira fase está prevista para o dia 1 de outubro. A fase 1, que começa a 18 deste mês, abrange as seguintes áreas: retomada das aulas no ensino superior, retomada das aulas nas academias e escolas das Forças de Defesa e Segurança, retomada das aulas nas instituições de formação de professores do ensino primário e educação de adultos, retomada de aulas das instituições do ensino técnico profissional, retomada das aulas nas instituições e centros de formação de saúde, retomada de aulas dos centros de formação profissional públicos. Alargamento do número de participantes em cerimônias fúnebres para um máximo de 50 pessoas, excepto quando a Covid-19 tenha sido a causa da morte, em que o número permanecerá de 10. Retomada de cultos religiosos, devendo o número de participantes não exceder a 50 pessoas. A fase 2, essa que começa a 1 de setembro, envolve as seguintes áreas: retomada em pleno funcionamento do ensino técnico profissional. Naturalmente, isso porque do trabalho que está a ser feito e dos resultados que já temos, incluindo o ensino superior, existem áreas que não estão prontas. Esses poderão começar plenamente a partir do dia 1. Retomada dos cinemas, teatros, casinos e ginásios. Retomada das escolas de condução. Retomada do exercício dos desportos motorizados. A fase 3, que começa dia 1 de outubro, abrange o início das aulas da 12ª classe. Quanto ao ensino primário e secundário geral, a sua retomada está dependente da verificação das condições que foram impostas pelas autoridades sanitárias e pelos organismos de inspeção, claramente também obedecendo à tendência da pandemia no nosso país. O mesmo princípio se aplica às modalidades desportivas coletivas. Todos os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas devem manter-se encerrados até que se confirmem as condições adequadas para o funcionamento. Eu quero chamar a atenção aqui a uma tendência de pensar que todas as barracas só vendem bebidas alcoólicas. Não. Algumas barracas, até nas zonas rurais, são autênticas cantinas ou mini-lojas. Vendem sabão, vendem óleo, vendem sal. Não é isso que está proibido. Dissemos, todos os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas devem manter-se encerrados até que se confirme as condições adequadas para o seu funcionamento. Iremos agilizar a retomada dos voos internacionais
desde que respeitem cuidados de prevenção e controle sanitário dos passageiros e dos aviões. Sobre esta matéria, as regras vão ser claramente bem definidas. Estas e todas as restantes atividades que aqui não foram mencionadas serão objeto de regulação em decreto a ser emanado pelo Conselho de Ministros. A viabilidade deste plano de reativação implica que se verifiquem e se mantenham no terreno as seguintes 3 condições. Primeiro, da nossa capacidade de gerir a evolução da epidemia. Segundo, da capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde a estar assegurada. E terceiro, da capacidade de fazer testes seja robusta. Moçambicanas e moçambicanos, ao longo desta intervenção, reiterei os motivos de orgulho pela nossa resposta coletiva perante este desafio. Mas devo referir com a mesma verdade a nossa preocupação perante as situações de desleixo e de não cumprimento das medidas estabelecidas. Cresce o número de aglomerações de pessoas em locais públicos, cresce o número de festas públicas e privadas, cresce o número de áreas que funcionam desafiando as normas. Preocupa-nos, sobretudo, o desrespeito pelo uso de máscara. Em locais onde a máscara é de uso obrigatório, existe ainda muita gente que não se protege nem protege os outros. Muitos dos que usam máscara não o fazem de forma correta. A preocupação em cumprir é apenas uma simples formalidade. A experiência de países que já pensavam ter ultrapassado o pior ensina-nos que os focos de infecção nascem exatamente desta negligência. Nascem deste mesmo descuido que nos últimos dias se tem generalizado na nossa sociedade. Compatriotas, esta luta contra a doença não compete apenas ao Estado ou ao governo. Só iremos vencer a pandemia se houver a participação de cada indivíduo, cada família, cada comunidade. Os moçambicanos já tiveram a oportunidade de provar que são responsáveis e que dispensam a intervenção da polícia para o cumprimento dos nossos deveres. Não são as leis, não são as forças de defesa e segurança que nos fazem respeitar as normas vão. É a nossa consciência. É o sentido de cidadania e de civismo. Termino reafirmando o que já disse. Não podemos nem queremos avançar sem ouvir os outros, sem auscultar as diferentes sensibilidades. Mais do que nunca, precisamos de sermos um país motivado, unido para vencer este desafio. Esta doença não pode ser politizada. Estou certo, caros compatriotas, que amanhã olharemos para trás e vamos nos orgulhar do que fomos capazes de fazer. Muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado, Excelência. Minhas senhoras e meus senhores, é com elevada honra que anuncio o fim da comunicação à nação e a retirada deste recinto de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada.